Olá, meus caros, vamos falar acerca do pacotão anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro. Vamos falar dos principais, já que são mais de 30 páginas ou laudas o projeto anticrime do senhor Moro. Eu elenquei aqui 13. Então nós vamos falar desses 13 pontos cruciais ou que vão virar até mesmo normas e até algumas delas muito interessantes. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. A primeira delas, do pacotão anticrime, Caixa 2. Todo aquele que não declarar à Justiça Eleitoral a verba, isso trata-se obviamente de políticos, serão penalizados e então serão condenados por conta de crime de Caixa 2. Lembrando que o Caixa 2 não é tipificado na lei, então será, tanto no Código Eleitoral e também no Código Penal. Segundo, prisão após segunda instância. O STF já pacificou isso na jurisprudência. Agora vai ter tipificada na lei, no processo penal. Será a regra. Então, prisão após segunda instância não terá mais chorumelas e nem recurso. Pessoa foi condenada na primeira instância e na segunda vai para a prisão, vai cumprir pena. Esses dois pontos são sim relevantes e de interesse da sociedade, tem que ser assim mesmo. Crimes contra a administração, os conhecidos crimes de colarinho branco. Esses crimes como corrupção ativa, passiva, peculato, quem a cometer e for então condenado, iniciará por regime fechado e não em qualquer outro regime. Hoje, segundo a norma processualística, fica condenados a regime fechado aquele que fizer crime acima de 8 anos. No entanto, para os de colarinho branco contra a corrupção, esse projeto prevê que eles venham iniciar a pena a partir do regime fechado. Muito bom. Quarto, crime com arma, regime também fechado. Veja, vai alterar o Código de Processo Civil, Penal, por conta exatamente de hoje só ser permitido regime inicial fechado aquele que cometer crime que venha ter lá no cômputo das penas 8 anos, na dosimetria da pena. Crime hediondo com morte. A progressão de pena só será permitida se cumprir mais tempo. Hoje se cumpre 2/5 e já pode progredir ou sair, por exemplo, do regime fechado para o semiaberto. A partir da aprovação desse projeto, que vai passar pelo Congresso, diga-se de passagem, para ser aprovado, ainda tem a sanção, o veto do presidente, depois eu digo isso no final, os detalhes, passará de 3/5 de 2 para 3/5. Ou seja, eu tenho uma pena de 10 anos. No atual regime, se eu cumprisse 4 anos, eu já poderia, então, sair do regime fechado para o semiaberto. A partir de agora será 6 anos, confisco de bens. O condenado a mais de 6 anos ou a 6 anos poderá ter o confisco de seus bens. Se ele é uma pessoa rica, vamos dizer assim, tiver bastante bens, se aquele bem não for da sua moradia, obviamente, trata-se de crimes por pessoas com poder aquisitivo, vai ter sua casa, seu carro confiscado, tirado, pegado pelo Estado. Inclusive, se tiver obras de arte com valor, serão pegas e
doadas ao museu. Interessante, boa. Combate às organizações criminosas. Aqui, segurança máxima, principalmente para os líderes dessas organizações criminosas. E terão que ficar 3 anos e não 1 ano, como é hoje a atual legislação, em presídios federais. E não terão progressão de regime, ou seja, se for cumprir 10 anos, é 10 anos do regime fechado. É isso mesmo. 8ª, pagamento de multa. Depois da iniciação da execução definitiva ou provisória da pena de 10 dias. A partir de 10 dias tem que pagar. Não tem chorumelas também. 9. Arma de fogo. Metade da pena para guardas municipais, atividades desportivas como a de tiro e agentes de seguranças que tiverem condenações anteriores e cometerem tráfico de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo. Ou seja, eles vão ser penalizados em metade da pena. 10. Tribunal do Júri. A decisão do Tribunal do Júri, para quem não sabe, o Tribunal do Júri serve ou tem competência para julgar crimes dolosos contra a vida, homicídio, aborto, infanticídio e até, em alguns casos, tentativas de homicídios que, de fato, o bem tutelado seja a vida, né? Então é de competência do Tribunal do Júri, não de um juízo singular. Serão cumpridas imediatamente. Não terá mais recurso, não terá mais chorumelas, vamos dizer assim, né? Mecanismo aí para tentar procrastinar, adiar a prisão. 11. Aqui é um ponto que trouxe muita polêmica, principalmente na imprensa. Legítima defesa. Juiz pode reduzir a pena em até a metade ou extingui-la quando tiver, excesso ao decorrer excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Isso com relação ao cidadão de bem. Atualmente, a legítima defesa, você pode dar apenas um tiro para você se defender. Já tem até na jurisprudência isso. Você não pode extrapolar alguns limites. E aqui está se pretendendo com esse projeto, é projeto de lei que vai alterar algumas legislações, mas é projeto anticrime, que o cidadão pode atirar quantas vezes for necessário, principalmente se ele estiver pressionado, emocionalmente combalido, com medo. Serão justificativas plausíveis para ele ter a pena ou reduzida ou até mesmo extinta. Eu acho isso até interessante. Por exemplo, o sujeito vem até você, atira em você, você tem uma arma, atira nele. E vai aquele bang-bang, vamos dizer assim. Você vai ter que dar mais de 2 tiros, porque ou é a sua vida ou é a vida dele em jogo. Eu estou falando em situações complexas, eu não estou falando em situações banais, que existem outros meios para você se defender. Às vezes pode ser até a fé, né? Como teve uma idosa que falou em línguas e o bandido que iria matar alguém da sua família, saiu. Inclusive ele deu um tiro e a bala falhou. Então é para pensar. São em casos extremos. E aí a grande divergência não é só a questão do cidadão comum, né? É dos policiais, que agora pode dar vários tiros. Mas lembrando daqueles aqui, já que o canal é cheio de gente que votou no Cabo Daciolo, o próprio Cabo Daciolo aprovava isso. Tem vídeos aí que ele fala de tirar a excludente de ilicitude para a questão dos militares, ou abranger ela um pouco mais, ou melhor dizendo, estender ela um pouco mais, de 1 tiro para 2 ou 3 tiros. Mas aí, obviamente, passar por um processo, vai se analisar se de fato for necessário fazer aquilo, né? Não é que está se liberando para uma matança
de policiais, porque eles também vão responder, bem como cidadãos comuns. Pode acontecer algum imbróglio, alguma coisa assim? Pode, mas no entanto, esse foi essa medida provisória que o Bolsonaro aprovou aí para você ter uma arma, ela no fundo é mais rígida do que muitos imaginavam. Então, dificilmente, pode acontecer, obviamente, mas nessa regra aqui fica meio difícil o sujeito, né, ter uma arma e ainda sair por aí atirando. Eu não estou defendendo ninguém, é apenas o meu comentário, né? À luz do direito. 12. Plea bargain, ou plea bargain, é uma expressão em inglês. Confissão de crime por parte do acusado criminoso que resolve, diferentemente da delação premiada, trair seus pares e colaborar. Inclusive, confessando, indicando quem seja, os culpados e negociando a sua própria pena. Ela é diferente da delação premiada porque na delação premiada ele pode não delatar nada exatamente por medo de represálias ou não querer trair a turma. Nessa figura ele pode. É algo interessante. Inclusive na questão da delação premiada pode ser discutido a falsidade da delação premiada, né? E aqui esse regime é algo mais abrangente, vamos dizer assim. Poderia trazer numa próxima oportunidade a diferença real disso, né? Mas em síntese é isto. E, por fim, a 13ª, o perfil genético. Condenados por crimes dolosos, com intenção de matar, obviamente, serão submetidos à identificação do perfil genético, extração do DNA, na unidade, já de imediatamente na unidade prisional. Se não for, vai ser no decorrer do processo. Se inocentado, será excluído. No entanto, se for condenado, só poderá ser tirado esse perfil genético do DNA após um requerimento e ter completado os 20 anos. Hoje, atualmente, não existe essa regra, tá? Perfil genético para ver se tem alguma associação, tanto a questão do crime com DNA e bem como, claro, algo para garantir, né? Para que o sujeito mude, tem alguma mudança, tem um DNA ali e não tem como ele, então, enganar ou passar por outra pessoa, etc. É nesse sentido. Enfim, tem outros detalhes, tem outras coisas a ser discutidas, é claro, vai passar agora os detalhes, né, de como isso vai se proceder, os trâmites. Vai passar pela Câmara de Deputados, o Moro já está lá falando com os deputados, depois para o Senado. Por Senado vai para o presidente. Se ele vetar alguns pontos, volta para o Congresso Nacional, para a Câmara de Deputados, Senado novamente, e aí ele decide sancionar, aprovar ou vetar, enfim, tem um certo processo a ser feito a isto, né, ou com isso. E ainda tem que esperar a recuperação do Bolsonaro. Isso pode ser até que passe do projeto deles durante 100 dias, né, desses 100 primeiros dias ou 3 meses, venham aprovar esse pacotão aí anticrime. E é muito bom, tem muitas coisas realmente essenciais e os próprios criminosos, não é o criminoso ladrão de galinha ou de bis ou qualquer coisa nesse sentido, né? Crimes mais brandos, mas sim crimes pesados, né? Hediondos. É necessário a lei realmente ser mais rígida nesse sentido. É necessário, porque senão o crime compensa. A sensação de impunidade acontece. Então vamos aguardar, né? Não podemos fazer um alarde grande assim. A questão é, agora vão dar, então, a vez para o policial matar quantos que ele quer. Mas vai ser discutido ainda no Congresso. Vamos aguardar como é que vai ser, né? Podemos estar aí falando. Aparentemente, sim, o policial, como cidadão de bem, vai ter a amplitude da sua legítima defesa. Outra hora, como já disse, era só um tiro e agora possivelmente vai ser mais do que um tiro. Vai ter outras discussões ou outras permissões, melhor dizendo. E esse projeto vai alterar bastante leis, né? São 14 no total, dentre processo penal, código eleitoral,
lei de execução penal, também lei de crimes hediondos. São os mais conhecidos, dentre outros. O Código Penal realmente precisa de mudança, assim como o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal é de 70 e pouco, e o Código Penal é de 1940, onde que a realidade brasileira era outra, tinha menos população, a criminalidade não era tanta, e também a sociedade não era a mesma. É necessário mudar alguns pontos, sim. Agora, vamos ver o que vai dar. Eu não creio particularmente, assim como não foi aprovado daquela maneira que todo mundo temia, né? Até eu trouxe aqui no canal, liberar as armas para todo mundo, que eles vão permitir que o policial venha fazer aí uma série de barbáries. Tem a questão de milicianos, aqui até condena isso, porque o sujeito que vender a arma, que é policial, ilegal, ele vai ser punido com o dobro, ou seja, vai ter uma pena não branda, mas sim mais severa. Ok? Em síntese é isso. Deixe seu like, comente acerca desse pacotão aí do Moro e até a próxima.